Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais um domingo aqui na casa do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de adoração, de louvor ao Senhor, cantando ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Vamos ficar em pé, louvar o Senhor com toda nossa força, com toda a alegria que Ele nos dá. Cantemos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele tributamos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele tributamos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ainda louvando ao Senhor, vamos cantar Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos Teus filhos darás, nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Apenas 2 estrofes, pastor, isso, tá bem? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos Teus filhos darás, nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel,
Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pai querido, muito obrigado, porque Tu, sendo esse Deus tão poderoso, tão santo, Criador dos céus e da terra, em Tua majestade e poder, Senhor, Tu nos amaste e nos compraste para Ti mesmo, para sermos o Teu povo, Senhor. E hoje, por nenhum mérito pessoal, somos chamados Teus filhos, Senhor. Temos esse privilégio de estarmos na Tua presença. Podemos mesmo Te adorar em espírito e em verdade, ao nosso único e verdadeiro Deus. Te agradecemos, Senhor, por este privilégio e pedimos que o Senhor possa estar em nosso meio, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, estando mesmo conosco, nos edificando, Senhor, nos exortando, transformando os nossos corações, e que possamos sair daqui diferentes de como entramos. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Rapidamente os nossos avisos. Os irmãos já conhecem os nossos trabalhos. Começamos os nossos trabalhos semanais no domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, com este culto que está sendo realizado aqui, a Escola Bíblica Dominical, pelas 11 horas. E depois, à tarde, logo mais, teremos o nosso culto da tarde, o culto vespertino, pelas 5. Na terça-feira temos um culto de doutrina, um encontro, uma reunião, onde é discutido, algumas doutrinas essenciais, as doutrinas da graça, e também, se os irmãos tiverem alguma questão, alguma pergunta a ser feita, você pode fazer diretamente ao pastor. É um momento mais íntimo, mas não tão solene, nesse sentido de um culto mesmo formal. E aí você pode fazer a pergunta ao pastor, estudar a Bíblia juntamente com os demais irmãos. Na quarta-feira, em Cuba, temos o nosso culto lá pelas 20h30. O pastor está dando o livro de Apocalipse. Na quinta-feira temos Vales Mortos, pelas 3, mas antes o pastor passa em Serpa, faz a visita ali à irmã Ana, à irmã Augusta, pega o casal Bulli e vai lá para Vales Mortos, juntamente com os irmãos, que participam também, o John, a Zita, a irmã Rosinha e alguns outros irmãos também que participam lá. E aí à noite, pelas 20, nós temos o culto de oração aqui na nossa igreja. No sábado, geralmente todo sábado, nós temos o Descobridores da Bíblia. Demos uma pausa, umas férias para as crianças, para os miúdos poderem viajar em paz com os pais, às vezes vão para alguma praia, aproveitar as férias. Então, por enquanto, estamos pausados, Daniel? Por enquanto está de férias, mas nós temos, lembrando as crianças que estão aqui, nós temos 2 desafios. O primeiro desafio é copiar. Gabriel, tô te vendo, estou lembrando aqui, que eu acho que não sei se tu sabe, mas é copiar a carta de 1 João, e também aprender, memorizar, decorar os 10 mandamentos. Êxodo 21 a 17, se eu não estou enganado. Tá bom? Então, são esses os nossos avisos. Irmãos, hoje é um dia especial. Eu vou convidar a irmã Angelina, o Rafael, os meninos, a família toda a vir aqui na frente. Eu vou aqui para baixo.
Pode subir aqui, irmã. Ficar aqui a família, acho que cabe. Irmãos, a irmã Angelina nos procurou querendo apresentar o Rafael. Então hoje nós vamos fazer a apresentação do pequeno Rafaelzinho. Abramos nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13. Então, nós vamos fazer a leitura. Mateus 19, 13. Mateus 19, 13 diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Os irmãos bem sabem que nós não fazemos batismo de crianças, né? Não fazemos como a grande igreja no mundo todo faz, batizando, crendo que agora entrou para o reino dos céus, entrou para a família. Não cremos nisto. Nós cremos que, assim como a Bíblia nos fala que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus, o Josué, o meu filho, o Rafael também é um pecador. Nosso pastor dizia: filho de peixe é peixinho, né? O gato é um gatinho. Mas o filho do crente é pecador, né? Não tem uma diferença. Não vamos entrar aqui mais a fundo quanto a... mas se morrer vai para onde? Não é esta a questão. Todos que nascem neste mundo é pecador e precisa de arrependimento para ser salvo. Mas nós fazemos a apresentação da criança, no sentido de que estamos apresentando ao Senhor, tendo o compromisso como pais, como mães, de conduzir os nossos miúdos, os nossos pequeninos, no temor do Senhor, na palavra de Deus. É um compromisso que a irmã Angelina está fazendo aqui, assim como esses pais, essas mães, trouxeram essas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse sobre as crianças. Então, a irmã Angelina está fazendo isso, bem como ali o Manuel, o Gabriel, né? Estão também se comprometendo com isso, fazendo um compromisso diante do Senhor de que, olha, Senhor, estamos te apresentando aqui na tua casa, perante os irmãos, perante a igreja, perante o Senhor, em primeiro lugar, que o Rafaelzinho, nós vamos encaminhá-lo na palavra do Senhor, vamos ensinar o temor do Senhor. Não quer dizer que agora ele já é um salvo, não. A salvação é do Senhor. Lá em Jonas já diz, olha, ao Senhor pertence a salvação, mas o meu papel como mãe, como humanos, como irmãos, é de conduzi-los, de ensiná-los, de inculcar, como nós vamos ver aqui. Mas veja, tem uma coisa também importante no texto que lemos. Levaram as crianças para Jesus orar e impor as mãos. Mas olha o que esses discípulos, aqueles, né, que estavam próximos de Jesus, que eram as pessoas importantes, fizeram. Mas os discípulos os repreendiam, os repeliam. Interessante isso, irmãos. Isso é algo que acontece. Muitos, né, a gente fala, olha, cuidado para não dar um mau testemunho lá para os de fora, para você não impedir alguém que é lá de fora querer mesmo aceitar o Evangelho. Cuidado, mas esquecemos também muitas vezes dos nossos de dentro de casa, os nossos filhos, marido, esposa. Você pode estar com as suas atitudes, você achando que não, sou crente e tal, mas com atitudes, com palavras, sentimentos, e você acaba repelindo. E no caso aqui o Rafael, a gente está falando de filhos, crianças, os filhos veem o exemplo dos pais. Estão vendo, peraí, minha mãe, meu pai diz que é crente, mas em casa é desse jeito, né? Claro, um pai, uma mãe que não obedece às Escrituras. A Bíblia fala para você disciplinar, corrigir, não é isso. Às vezes o filho fica chateado, não é isso que eu estou dizendo. É no sentido de
uma atitude, uma fala, pensamento e sentimentos que são contrários às Escrituras. Cuidado para você não ser como os discípulos, repelir. E qual deve ser a atitude do pai e da mãe, uma vez que eu estou apresentando, fazendo esse compromisso aqui? Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então o Senhor está dizendo, através do seu servo Moisés: olha, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que você deve fazer? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Podemos colocar aqui, de toda a tua força também, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Na igreja? No teu coração. E vai estar no teu coração para tu fazer o quê? Papai, mamãe, irmã Angelina, Gabriel, Manuel, né? A família que está aqui. Versículo 7. Tu, uma vez que está no teu coração, que tu ama ao Senhor, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É isso que deve fazer, ou seja, é inculcar, martelar na cabecinha aqui do Rafael a palavra do Senhor, o temor do Senhor, ensiná-lo para que ele seja um homem futuramente, se Deus permitir, tiver misericórdia, dê a graça de ser um grande homem de Deus. Mas é obrigação de todo homem ser temente ao Senhor. Pode entrar, não tem problema, pode entrar. Ok? Então, nós vamos fazer agora como Jesus fez. Vamos orar, impondo as mãos no Rafael. Convido a igreja toda também a ficar nesse momento em oração. Vou receber aqui o Gabriel, não vai chorar, Gabriel. Rafael. Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. E nessa pequena alma, Senhor, nessa pequena vida, Rafael, vemos a tua mão bondosa abençoando essa família, a irmã Angelina, o seu esposo, Manuel, Gabriel. E agora, Senhor, assim como o Senhor Jesus abençoou e orou por aquelas crianças que foram levadas a ela, o Senhor possa mesmo também abençoar este pequena criatura, Senhor, o Rafael. Tem misericórdia, Senhor, dessa criança e quanto antes ele possa te conhecer verdadeiramente como seu Senhor e o seu Salvador, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo os seus passos, iluminando mesmo o seu caminho, e que ele possa ser o grande homem, Senhor de Deus, no futuro, dando alegria para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, sendo mesmo luz, uma testemunha do teu evangelho, Senhor. Também pedimos por sua mãe, a sua família, que eles possam ter a sabedoria, o discernimento de conduzi-lo na verdade, de apresentar o evangelho, Senhor, a esta criança. Que eles possam ser mesmo exemplos de verdadeiros crentes no Senhor Jesus. E que ele possa se inspirar até, Senhor, na fé da sua mãe, no compromisso que ela fez de estar cuidando do Rafael no seu temor, a tua palavra, Senhor. Dá sabedoria, discernimento e também nos ajuda como igreja, como um corpo, como família de Deus, também a ajudá-lo nessa caminhada. Enfim, Senhor, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Então, estou devolvendo, tendo esse compromisso, irmã Angelina. Deus abençoe. A irmã Angelina também nos pediu para dar um breve testemunho daquilo que ela passou no nascimento do Rafael. E ela vai dizer aqui. Pode falar aqui no microfone. Quer tirar? Não é preciso. Não é preciso. Opa.
Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou ser breve, meus irmãos, porque estamos num momento de culto e eu não posso roubar muito tempo para termos a próxima pregação. Primeiramente, agradecer, porque eu não posso ser injusta com Deus, pelas maravilhas e bênçãos que Ele fez na minha vida. Desde o final de 2022, que eu recebi a má notícia da minha falecida mãe, na passagem de ano, até entrar 2023, só foi tristeza para a minha vida. E depois dessa andança, Deus notar que era uma tristeza, sempre pedia, há 11 anos atrás pedia, queria ter uma menina, mas Deus disse que eu te darei um rapaz novamente. Te darei um rapaz novamente, porque tudo é no tempo do Senhor. Pedi no meu momento, mas não foi conforme Deus projetou a minha vida. Graças a Deus, tudo correu bem, mas no princípio foi difícil. Foi difícil por quê? Porque estava a ter o descolamento e tive que ter o repouso médico. Fiquei em casa, não podia fazer mais nada, só tinha que estar deitada para ver se conseguisse recuperar o Rafael para estar bem de saúde. Graças a Deus, na ecografia do primeiro trimestre correu tudo bem. No segundo trimestre as coisas já não estavam a correr bem. Eu vinha para a igreja, mas dentro de mim era tristeza, mas os irmãos me davam aquela força, mas não sabiam o que estava dentro de mim, porque não tinha como estar a explicar, porque senão só ia chorar, ia ter mesmo tristeza, passar a tristeza nos irmãos, que não era a minha vontade de passar essa mensagem. Graças a Deus, consegui. No segundo trimestre, o médico disse que tinha suspeita de acretismo, que o parto não ia ser assim normal, porque tinha que ser cesárea. E nunca antes ouvi isso em Angola, nenhum acretismo, tudo muito bem. A gente fazia ecografia, mas estava tudo bem, já tive 2 partos e correu tudo bem. Tinha que estar a fazer umas análises, como é que ia ser, e depois estávamos numa época que os médicos já estavam se demitir, outros já era greve, eu ia ao hospital, perguntava, ia com o meu esposo acompanhado, o meu esposo perguntava ao médico, e agora sim, como é que vai ser? Onde é que vai ser o parto? Onde é que vai ser o trabalho? Olha, nem sei te dizer onde é que vai ser, porque se é em Lisboa, se é em Évora, se é em Beja, nós estamos ainda em análise e em preparação, como é que há de ser? Eu ficava nervoso, um médico a te dizer que não sabe qual é o hospital onde vais. Tudo muito bem, já estávamos nos aproximando no 3º trimestre. Fizeram uma marcação na Santa Maria, Hospital Santa Maria, para fazerem uma ecografia nos próprios especialistas que conseguem detectar que era mesmo o acretismo, se era, para tentarem estudar muito bem. Até não respondiam os e-mails porque não tinha pessoas para responder, porque já tinham saído daquela posição. Fiquei triste, fiquei últimos meses, acho eu, se foi em novembro que tivemos a despedida do chá de bebê, né, do Josué, né? E eu só sei que algumas irmãs deram-me força. Olha, agora é do Rafael. Eu não tinha vontade de fazer nada por Rafael, porque sem ver a criança nas minhas mãos, sem ver ou sem sair do hospital, eu não tinha vontade para nada. Até pedi desculpas à irmã Eliane, poderiam estar a pensar que se fosse de uma má vontade, mas eu quis estar preparada, quer dizer, em mim mesma, porque não estava com vontade de nada. Pedi desculpas, graças a Deus, entenderam.
No dia 5, fui ao hospital fazer o controle do CTG. Lá sentia umas dores. O médico disse: tu aqui já não sais, porque o CTG está muito alto e sabes que não podes dar a luz normalmente, porque estás com suspeita de acretismo. Temos que ter a maneira como é que vai ser ali para ver se sai tudo bem. Disse: pá, está bem. Então fiquei lá, disse ao marido: olha, tens de trazer as minhas coisas que o médico disse que vou ficar aqui. O marido foi buscar as coisas, voltou. Lá fiquei internada, sempre a controlar, e naquela noite CTG ia, coisa, graças a Deus depois foi normalizando. O médico disse: olha, vamos esperar pelo menos que bata 38 semanas, assim que os pulmões já estão um bocado mais fortes, para ver se aí podemos tentar coisas, porque aí já vai abrandando um bocado as contrações do bebê. Lá fiquei. No dia 11, o médico no dia 8 disse: olha, vai ser no dia 11. Era para ser no dia 5, data provável do parto, 25 de dezembro. No dia 11, não podemos, vamos só deixar pelo menos que os pulmões 38 semanas e vamos logo. Disse, e o marido disse: e o médico? Quem vai ser o médico? Porque tinha que ter um médico que me acompanhava. Eu fiz o papel a assinar, a pedir a laqueação. Pedi a laqueação. Porque o médico me disse: olha, tens que pedir mesmo a laqueação porque é um risco. Terceiro parto, cesárea, é complicado, tens que ver isso. Lá pedi, escrevi o nome do médico que me acompanhava. O médico disse: olha, não sou eu que vou te operar. Fiquei mais abalada ainda, porque, normalmente nós no hospital queremos é ter força. Queremos é aquela força positiva e deixa um bocado mais abaixo. Fiquei assim, eu disse: olha, não é o meu médico que vai me operar. Lá fiquei internada. Graças a Deus tinha uma irmã do lado que conhecia os médicos. Lá vi um médico conterano que foi lá ter comigo, que eu não sabia que era um médico. Foi lá e disse: olha, pediste laqueação? Eu disse: sim, pedi laqueação. Foi lá controlar, não sei o quê. Olha, preparam que ela vai. Eu disse ao senhor: chegou o momento, entregue tudo nas suas mãos, conforme o senhor disse que eu estarei a operar no meio dos médicos, mas ele é que foi o operador. Então eu tive que entregar tudo a ele, porque eu sei que só li Bíblias e Bíblias, lia Salmos, li versículos. A irmã Eliane mandou-me um versículo bíblico que é 91:4, mas não vou ler. Eu só lia Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu disse: chegou a hora. Falei ao médico: doutor, o que der para fazer, faz. Se puder tirar mesmo o útero, tira. O médico disse: não, hoje não vamos tirar. Ele falava cubano, não sei se falava espanhol, acho eu. Mas é um conterrâneo, não sei se é português ou não sei. Só sei que a amiga que estava lá disse: olha, esse é um médico, então ele é que vai te operar. Eu disse: olha, não sabia que era um médico, estou a levar com um fato diferente dos outros médicos, pensei que fosse um auxiliar normal. Finalmente tem uma diferença, do auxiliar é mais claro e do médico é um azul mais escuro. Disse: olha, se é assim, que seja feita a vontade do Senhor. Graças a Deus, lá fora me organizaram, veio o sangue, porque tinham que preparar o sangue para ver, porque seria um trabalho que eles tinham que ir com suspeita de acretismo. Não sabiam se era aquilo, mas tinham que ir preparados, tinham que levar o sangue. Se eu iria precisar de transfusão de sangue, tinham que meter. Graças a Deus, correu tudo bem. Não houve nenhuma transfusão de sangue. Era algo que estava lá, que eu nem sei explicar até hoje, que estava colado. Graças a Deus o médico não foi preciso puxar com força, conforme me disseram, porque não podíamos tirar, tinha que ser tudo com calma, para não correr hemorragia ou alguma coisa que corresse. Graças a Deus correu bem.
Entrei às 11h30, saí às 11h56, que o Rafael saiu, graças a Deus. Era uma animação total no bloco operatório, que eu até pedi ao anestesista, disse, olha, eu sei que já passei por dificuldades para ter os meus 2 filhos, que é cesariana também. Então, doutor, podes pôr a anestesia geral? O médico disse, não pode ser geral, vai ser mesmo só aí local e mais nada. Eu disse, tá bem. Eu não quis ouvir nada, nem quis tentar estar um bocado para ver se aquilo passasse. Mas ouvi tudo, foi uma animação total. Foram dois médicos, uma médica e um médico e a sua staff, graças a Deus. Correu tudo bem. Depois do Rafael, os médicos lhe receberam, lá lhe levaram, porque ele, como nasceu com 38 semanas, tinha que passar um bocado na incubadora para tentar dar mais força. Lá terminaram o trabalho, graças a Deus. Ao sair do bloco, comecei a tremer de frio, porque eu não aguentava o frio. De dezembro não aguento o frio. Saí das 12, só recuperei às 17 horas. Lá vinha a enfermeira, estás a sentir os pés? Eu dizia, não estou a sentir, porque eles meteram aquecedores para ver se me aquecessem, para ver se eu ficava a tremer. Eu disse, Deus ajuda, porque eu não sei o que isso vai acontecer, porque eu já vi nos meus outros partos e neste aqui está a ser diferente. Graças a Deus, fui recuperando. A enfermeira disse, olha, já que não estás a sentir os pés, teve que me apertar um bocado aqui para ver se o sangue circulasse. Graças a Deus, depois comecei a mexer um bocado. O marido preocupado, toda hora a ligar lá embaixo, olha, como? Está tudo bem, está tudo bem. Disse, olha, doutor, tem que me dizer alguma coisa, já vi a criança. Agora, não me dizerem como é que ela está, tudo muito bem. Estão a dizer que está tudo bem, mas eu precisava ver. Tens que ter calma. Quando ela subir, sair do recobro, depois daí podes ver. Graças a Deus, saí, fiquei, fiz 3 dias no hospital e deram uma alta. A criança tinha que ficar para fazer uma semana, para ver se fortificasse os pulmões. Graças a Deus, também foi difícil deixar uma criança, uma mãe ir a casa e deixar a criança no hospital. Foi mesmo muito difícil, mas graças a Deus correu tudo bem e tem sido mesmo a minha vida e levando sem o suporte da minha mãe. Mas graças a Deus eu sei que ela está presente. Está sempre presente, está a acompanhar tudo, está na mansão celestial com o Pai e vão acompanhando e tenho de levar a minha vida, graças a Deus, conforme o Senhor disse que tinha que ser. Então não posso deixar passar o dia que estou a agradecer, estou a apresentar o Rafael no diante do Senhor. Também é para poder explicar aos irmãos o que foi ou o que aconteceu durante a minha caminhada da gravidez do Rafael. Era só isso. Obrigado, irmão. Irmãos, pela hora avançada, nós vamos cantar 2 estrofes do hino para as crianças já irem para a classe, tá bem? E enquanto nós cantamos, vamos ficar em pé. Vou pedir para Isabel vir pegar a sacolinha para a parte do ofertório. Nós, inclusive, damos boas-vindas aos nossos visitantes, tá bem? Sejam muito bem-vindos, aqui é a casa do Senhor. Sintam-se abraçados. Os irmãos depois podem falar com eles, tá bem? Então cantemos Vinde meninos, vinde a Jesus, 2 estrofes. Vinde meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, os pequeninos Ele conduz, ó vinde ao Salvador, que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos ao final, juntos
juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. As crianças podem ir lá com a irmã Carolina, os adolescentes lá em cima comigo. Pastor Elias, Deus abençoe. Podem sentar. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios, o capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 6. Vamos ler até o versículo 12. Sentados mesmo, irmãos, mas em reverência à palavra de Deus, vamos acompanhar essa leitura em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual preordenou desde a eternidade a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu fala através da Tua palavra aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pelas Tuas maravilhas, por tudo que o Senhor fez na vida da nossa irmã Angelina. Te agradecemos, Senhor, pelo pequeno Rafael. Te damos graças, Senhor, por essa criança. Que o Teu nome seja sempre, Senhor, exaltado e glorificado. E que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações. No Teu nome santo oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Os irmãos sabem que nós estamos estudando 1 Coríntios. E temos visto alguns argumentos do apóstolo Paulo, porque o que estava acontecendo na igreja em Corinto é que era uma igreja cheia de dons. Havia irmãos que falavam em línguas, outros que curavam, outros que profetizavam. Era uma igreja cheia de dons. Se você lê as epístolas do Novo Testamento, você vai ver que essa igreja é uma que se destaca nesse sentido, né, dos dons carismáticos. Entretanto, curiosamente, é a igreja mais problemática. É uma coisa assim curiosa. Não deveria ser. Porque lá estava uma igreja mesmo cheia de pessoas com dons. Mas tinha essas coisas. Era uma igreja que tinha 4 partidos lá dentro. Tinha um caso sério de imoralidade em que o filho estava dormindo com a madrasta.
Tinha outro irmão que estava processando um outro irmão lá nos incrédulos, em vez de resolver as coisas dentro da igreja. Também havia ainda irmãos da igreja que iam a cultos pagãos e tudo. No momento da ceia em que eles se reuniam, o apóstolo Paulo disse: ao invés de vocês se reunirem para melhor, vocês estão se reunindo para pior. Porque tinha pessoas lá que estavam naquele momento se embriagando. Já imaginou? E também, porque entenda que aquilo era uma festa de amor, era uma janta. Então tinha pessoas que chegavam primeiro, comiam, e chegavam outros que ficavam com fome. Então por isso que ele disse: ao invés de se reunir para melhor, vocês estão se reunindo para pior. Então essa igreja aqui, o apóstolo Paulo, ele gasta aí 4 capítulos para tentar, pela graça de Deus, solucionar essa questão da divisão, que era, ao ver do Paulo, e para nós também, porque são 4 capítulos, nos outros ele gasta menos, mas nesse ele gasta 4 capítulos para tentar convencer os irmãos para viver unidos e não divididos, porque ele sabe, o Paulo sabia, né, que uma igreja dividida não subsiste. Então o que o inimigo quer é dividir para poder ganhar. Então o apóstolo Paulo, ele vai usando mesmo a palavra de Deus aqui, e ele vai usar a teologia para tentar convencer os irmãos para pensar a mesma coisa. Veja que lá no capítulo 1 ele diz: irmãos, olha, exorto-vos para que vocês falem a mesma coisa. E aí a gente fica pensando: mas como vai falar a mesma coisa? Nós somos diferentes, idade diferente, nacionalidade diferente, como é que nós vamos pensar a mesma coisa? Então o apóstolo Paulo, ele vai começar a fazer doutrina, ele está expondo doutrina, teologia para os irmãos, para levar os irmãos a uma única mente, para ter uma mesma mente e assim, ter uma mesma opinião. Quem tem a mesma mente, a mesma opinião, vai falar a mesma coisa. E aí o apóstolo Paulo lá, nós vimos o primeiro argumento aí, dos versículos 13 ao 17, ele diz: acaso Cristo está dividido? Então por que vocês estão? Foram os líderes, seja Paulo, Pedro, Apolo, foram eles crucificados por vocês? Não, não foi. Os líderes humanos batizaram vocês em seu próprio nome? Vocês foram batizados porventura no nome de Paulo, ou no nome de Apolo, ou no nome de Pedro? Não. Então o Paulo mostra que a missão de cada líder humano é pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que o poder da cruz de Cristo não seja anulado. Depois ele avança para os versículos 18 a 25, e neste o apóstolo Paulo, falando com eles, diz que a cruz de Cristo e a sabedoria humana é completamente oposto. Através da sabedoria humana, o homem não conheceu a sabedoria de Deus. Então, Paulo é como se ele estivesse dizendo: para que eu vou ficar falando com vocês com sabedoria humana, que isso não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Depois, ele, no versículo 26 a 31, ele convoca os irmãos a darem uma olhada na congregação. Ele diz: olhai na vossa congregação e veja o que é que Deus escolheu. Porque os irmãos em Corinto, que antigamente eram adeptos dos grandes filósofos, seja Sócrates, Platão, Aristóteles, então eles agora, uma vez que acreditaram em Jesus Cristo, foram trazidos para dentro da igreja, mas trouxeram consigo esses costumes do mundo. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Quando nós tivemos a regeneração, nós não sofremos uma amnésia. Você sabe quem você era, o que você gostava. E aí o que acontece? Quando vem para a igreja, ao invés de deixar essas coisas para fora, ao invés de
esquecer essas coisas, não, trazemos conosco. E aquilo que eles faziam lá no passado, de ser suportadores de Sócrates, ou de Platão, ou de Aristóteles, agora eles escolheram para si pregadores. Ah, eu gosto de Apolo, é um homem muito eloquente, gosto muito dele. O Paulo, não vejo eloquência nesse homem. É um homem, aparência assim fraca, a palavra dele desprezível. Não, olha, não vejo sabedoria assim nele não. Quero uma pessoa assim mais intelectual, mais, né? Então, eles estavam olhando para isso. E o apóstolo Paulo disse, epa, não é isso não é nada disso. Não é para os irmãos ficarem divididos, eu sou do fulano, eu sou do ciclano. O que é isso, irmãos? Todos eles são vossos, não é vocês que são deles. Eles são vossos. Foi Deus que deu esses homens para vos ensinar e não para criar partido dentro da igreja. Então isso, irmãos, nos ensina muito, muito. Nós chegamos aqui na igreja para o quê? Para ouvir a palavra de Deus, seja pregada por Apolo, por Pedro, por Paulo. O que nós estamos vendo? Qual é o meu interesse de vir aqui? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a exposição da palavra de Deus. Então Paulo coloca isso. Lá no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, o apóstolo Paulo chama atenção para eles, para o tipo de pregação que Deus usou para chamar eles. Qual foi o tipo de pregação? Qual foi? Eu cheguei aí pregando para vocês. Qual foi o tipo de pregação? Foi com sabedoria de palavra? Como é que você aceitou Jesus Cristo? Não foi pelo poder da cruz? Não foi pelo o poder do evangelho? Foi esse daí. Então, como agora vocês estão dando mais valor à sabedoria humana? E agora, irmãos, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6 até o final do capítulo, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que nós, o Apolo, Pedro, o Paulo, falamos sabedoria de Deus em mistério aos espirituais. Então, como o texto é muito longo, então eu dividi ele e nós vamos ver até onde nós vamos hoje. Mas, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo vai mostrar para eles que quando eles pregaram a sabedoria de Deus em mistério. Agora quem? Aos espirituais. E aí a gente olha para o versículo 6. Dê uma olhada aí no versículo 6. Ele diz assim, entretanto, quando ele diz essa palavra, quando ele usa essa palavra entretanto, por quê? Porque antes ele está falando a respeito da sabedoria do mundo. Olha, eu fui lá, não falei com vocês com sabedoria humana. Só que o que o Paulo quer mostrar para eles, que o que ele pregou não é que não tem sabedoria nenhuma. Tem sim uma sabedoria, mas não uma sabedoria do mundo. Então, o Paulo está dizendo, ei, irmãos, vocês estão à procura de sabedoria. Eu não dei para vocês essa sabedoria humana, mas eu não deixei de pregar certa sabedoria. O fato de eu não ter pregado segundo a sabedoria de vocês não quer dizer que eu não usei nenhuma sabedoria. Tem sim uma sabedoria. E aí ele diz, entretanto, falamos, expomos sabedoria entre os experimentados. Olha como ele usa essa palavra, experimentado. Essa palavra no original quer dizer maduros. Experimentado, maduros, e que no decorrer da sua exposição até o final do capítulo, ele vai trocar essa palavra por espirituais. Os espirituais, olha, nós falamos sabedoria, expomos sabedoria entre os experimentados, entre os espirituais. Continuando, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então, quando o apóstolo Paulo foi lá, irmãos, ele sim pregou de uma certa sabedoria, mas não foi uma sabedoria terrena, foi uma sabedoria celestial. O que é que eles estavam procurando? Uma sabedoria terrestre. Não encontraram. Mas é curioso, o Paulo diz, epa, vocês foram lá, aceitaram a Jesus como seu Salvador, presta atenção na sabedoria ou na pregação que eu levei para vocês. Justamente eu, que às vezes vocês dizem que a minha aparência é desprezível, a palavra dele não tem muita força, ele não é muito eloquente, né? Na carta sim, mas na presença e falando, olha,
A gente não vê muita sabedoria. O apóstolo Paulo estava demonstrando que esta sabedoria é uma sabedoria do alto e que é ignorada pelos os poderosos e os governantes dessa terra. E o Paulo vai explicar muito bem, mais lá na frente, essa diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Nós já vimos que o mundo, Paulo disse, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Porque se eles tivessem conhecido, o Paulo até argumenta mais na frente, ele diz, olha, se eles tivessem conhecido a Deus, né, eles não teriam de forma nenhuma crucificado Jesus Cristo. Então, pela sabedoria do mundo, não chega lá. Tá bem. Veja aí a parte do o versículo B, porque enquanto nós estamos expondo, nós também estamos tirando até algumas lições para nós. No versículo 6 ele diz, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Aqui, irmãos, fica muito claro que uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ele não aceita porque ele viu coerência, ele não aceita porque ele viu sabedoria, porque ele é natural, e ele olha de forma natural. Não foi a sua capacidade de raciocínio e disse assim, olha, isso aqui faz sentido, eu vou aceitar esse Jesus. Não é pela sabedoria humana, porque senão a gente ia dar mérito para quem aceitou Jesus, quem é inteligente. Olha, quem é inteligente aceita Jesus, quem não é inteligente não aceita Jesus. Eu aceitei Jesus porque eu tenho a minha maneira de raciocinar muito lógica, né? Então eu cheguei lá. E os outros que não chegaram? Porque eles não têm inteligência muito boa. Não, irmãos, ninguém tem. A Bíblia diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A sabedoria do mundo não chega lá. Não consegue compreender a sabedoria de Deus. E ele mesmo diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Irmãos, veja, quantas pessoas estão lá fora? Quantos amigos seus que você conhece são crentes? Eles acham tudo que isso é uma loucura. Esse negócio de ler a Bíblia, orar, buscar Deus, fazer, sei lá, sabe Deus se tem céu, se tem inferno. Não, vamos trabalhar, aqui se faz, aqui se paga. Morreu, acabou tudo. Esse negócio aí de perder o tempo em igreja, não, ele já causou muita divisão no mundo. E guerra, as guerras que tiveram, é tudo por causa de religião. Vamos tirar a religião, vamos tirar essas coisas, cada um vai cuidar do seu trabalho e tal. A gente vê que não é assim. Mas isso que o inimigo inculca na cabeça das pessoas. No versículo 7, o Paulo diz, mas falamos a sabedoria de Deus. Então, olha, vocês esperavam sabedoria humana? Não, eu não falo nessa não. Eu falo na sabedoria de Deus. O que eu estou pregando parece loucura para um grupo, mas para os experimentados, para os maduros, para os espirituais, isto aqui é uma sabedoria de Deus. Mas olha como ele diz, falamos sabedoria de Deus em mistério. Os irmãos sabem que mistério é algo que a gente não compreende, não sabe. O Daniel, no Antigo Testamento, ele queria, mas Senhor, o que é isso? E ele disse, não, isso aqui não é para agora, isso aqui vai ser revelado depois. Então aquilo era um mistério. Então aqui, irmãos, fica muito claro que quando um pregador está a pregar para uma congregação, um evangelista está a evangelizar, ele está sim usando a sabedoria que vem de Deus. Só que esta sabedoria, ela está oculta. E aqui ele diz que está em mistério. Toda vez que nós pregamos o evangelho, nós pregamos um mistério. Mistério para quem? Mistério para o incrédulo. Mistério para uma pessoa que não é espiritual. Ele, mas que coisa é essa? O homem veio de lá, morreu. Mas como que é isso?
Não compreendo isso, não faz sentido. Então veja que embora para nós é muito claro, para eles é um mistério. É por isso que quando você lia a Bíblia no passado, enquanto incrédulo, você não entendia, não percebia muita coisa. Mas depois que você foi regenerado, que você escuta a palavra, pode ver quantas vezes vocês chegaram na igreja, ouviram a palavra de Deus depois de regenerado e disseram assim: se eu não fosse crente, hoje eu tinha aceitado a Jesus. Não, mas como é que pode? As pessoas ouviram essa pregação, saíram sem aceitar Jesus. Porque isso, irmãos, para eles está em mistério. É mistério. Então aqui no versículo 7, o Paulo diz: falamos a sabedoria de Deus em mistério. E ele diz: outrora, esse mistério, outrora, oculta, foi oculto. Quando ele fala outrora, ele está falando do período do Antigo Testamento. Oculto, embora que muita coisa foi revelado lá. Mas esse mistério, irmãos, foi preordenado. Note bem, versículo 7, foi preordenado por Deus desde a eternidade para a nossa glória. Então, entenda só. Deus, ele criou o mundo, teve um momento aqui que ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o universo. Ele criou aqui. Antes disso não havia tempo. O tempo começa a existir quando a Terra gira, vamos assim dizer, né? Está ali o Sol, a Lua, né? Quando ele começa a fazer o material, aí lá vem o tempo. Antes disso, Deus existe. E esse tempo aqui, antes da criação, é chamado um tempo eterno. Então, quando ele diz aqui que nós falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, e a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que é que o Paulo está dizendo aqui? O Paulo está dizendo, irmãos, aquilo mesmo que Jesus Cristo ensinou, que nenhum construtor, ao construir algo, primeiro não sente, calcule e veja se vai conseguir terminar, se não vai conseguir terminar, e aí ele faz tudo. Então, o que que aconteceu? Deus, antes de criar todas as coisas, na eternidade, ele planeou tudo. Ele planeou tudo. E por isso aqui a palavra está preordenou, que nós entendemos como os decretos de Deus. Ele preordenou. Antes de dizer haja luz, Deus planeou tudo. Não existe nenhuma coisa, irmãos, nenhuma flor que cai sem a preordenação do Senhor Deus. A Bíblia diz muito claro. Então, é algo muito sábio. O próprio Jó, lá em Jó 42, versículo 2, ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Muito bem, agora vamos segurar isso aí, juntar com isso daqui, e aí nós chegamos a algumas conclusões. Quais são as conclusões? Bom, antes de Deus criar o mundo, ele planeou, desde o início até o final. E todo esse plano dele, nenhum plano foi frustrado. Nenhum plano foi frustrado? E a queda de Adão no jardim? Diga para mim, foi frustrado? Satanás chegou e frustrou, quer dizer que Deus tinha um plano, aí Satanás chegou no jardim do Éden e frustrou esse plano. É verdade, irmãos? Não. Então isso quer dizer que já estava nos planos de Deus. Deus planeou isso tudo. A gente chama, dentro de teologia, desses planos e esses decretos permissivos de Deus. Deus permitiu entrar o pecado. Ele não é autor do pecado, mas ele permitiu isto. Ele preordenou. Irmãos, tem algumas passagens no Antigo Testamento que a gente já vê isto, quando ele diz assim, quando ele fala dessa sabedoria, o qual preordenou desde a antiguidade, desde da eternidade para a nossa glória. Isso não quer dizer que esse plano, esse mistério, de alguma forma, não foi passado no Antigo Testamento. Então, a morte de Jesus Cristo foi planeada por Deus desde a eternidade.
revelada aos poucos durante a antiga aliança. Hoje nós olhamos para a antiga aliança, a gente vê bem claro Jesus Cristo, mas as pessoas que viviam lá não conseguiam ver bem isso. Mas olha, eu vou dar alguns versículos e ler rapidamente para a gente ir seguindo. Veja lá, o que eu quero mostrar aqui é que a morte de Jesus Cristo foi planeada por Deus desde a eternidade, revelada aos pouquinhos durante a antiga aliança. Primeira revelação dele, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Lembra quando o homem pecou? Então Deus chega e ele diz, falando com a serpente, ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, falando de Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pergunta, irmãos, já não está aqui, você não vê aqui claramente que é Jesus, mas isso lá no passado eles não conseguiam ver. Veja, é um mistério? É. Olha como Deus falou de Jesus Cristo, da sua morte lá no passado, mas as pessoas ainda não conseguiam bem entender isso. Outra passagem, Gênesis 22, 11 a 14. Gênesis 22, 11 a 14. A passagem os irmãos conhecem, que é Abraão oferecendo o seu filho. Diz assim, Gênesis 22, 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. É curioso. Lembra que colocaram na cabeça de Jesus Cristo o quê? Espinhos. Era isso que o cordeiro lá. Irmãos, aquele monte onde Abraão ofereceu Isaque é o Monte Moriá, é o Monte Sião, é o mesmo monte. Então Deus, através daquele evento, prefigurou a morte de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus Cristo estava falando com os judeus, ele disse: olha, Abraão viu o meu dia e se regozijou. Era esse dia em que Jesus Cristo está tomando o lugar do eleito. Porque lembra, o Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E ele disse: é em Isaque. O Isaque é o meu escolhido. Então o cordeiro toma o lugar de quem? Do escolhido. E aqui diz no versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Note bem, ela dará à luz um filho, porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É Jesus Cristo morrendo em prol do seu povo. E aí o versículo 14 diz: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Ele disse o quê? Aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E cumpriu-se, irmãos. Ele através desse exemplo. Mas olha, as pessoas estavam lendo isso e as pessoas: não, mas o que isso quer dizer? Não chegou, mas Deus foi mostrando. Nós hoje, olhando para trás, a gente vê: olha Jesus aqui, olha Jesus acolá, olha Jesus aqui. E por isso Jesus Cristo, falando aos seus discípulos depois da ressurreição, ele disse assim: poxa, será que vocês não estão entendendo tudo que foi escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos escritos? O Antigo Testamento, irmãos, a antiga aliança, só é bem compreendido quando uma pessoa leva Jesus em consideração. Ele é a chave para a interpretação do Antigo Testamento. Você olha, é claro, uma pessoa que não aceita o Novo Testamento, essa nova aliança, vendo Jesus Cristo, ele não tem, irmãos, uma claridade do Antigo Testamento. É por isso que a gente lê, quando eu leio comentários de pessoas que não consideram o Novo Testamento, falando sobre o Antigo Testamento, sobre cultura, sobre religião, as coisas de lá, eu olho e vejo as coisas, mas em questão de coisas espirituais, eles não conseguem chegar lá, porque não tem Jesus. Jesus é a chave para entender. Por quê? Porque era um mistério. Era um mistério. E aqui a gente vê isso claramente. Nos profetas, principalmente Isaías,
que para nós está muito claro. Para nós está muito claro. Isaías 53, Deus também, que já tinha planeado isso lá no passado, ele vai mostrando aos poucos e faz com que Isaías, no capítulo 53, versículo 4, desde o versículo 1, né? Ele vai falando sobre o servo sofredor. Para nós que acreditamos em Jesus Cristo, que ele é o Messias, que foi prometido, que veio e que morreu, nós olhamos para Isaías 53 e vimos Jesus. Mas uma pessoa que não considera Jesus, não aceita Jesus como Messias, quando eles lêem Isaías 53, eles veem quem? Jacó. Eles veem Israel, é um servo sofredor. Não está falando de um homem. Mas olha o que ele diz aqui, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado, prego nas mãos, prego nos pés, na cabeça, lança do lado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Note como ele usa o verbo no passado, como se Jesus Cristo já tivesse vindo. Por quê? Porque para Deus, irmãos, passado e futuro, aliás, o passado é tão certo como o futuro, na mente de Deus, na nossa não. Daqui a pouco vamos terminar e aqui o futuro está incerto. Como é que vai ser depois dessa porta aí? Vocês sabem? O futuro está incerto, mas para Deus, irmãos, o futuro é tão certo quanto o passado. O futuro não muda como o passado não pode mudar na perspectiva de Deus. Então aqui ele deixa isso bem claro. O servo já sofreu. Na mente de Deus isso já aconteceu. Jesus Cristo, no capítulo 17 de João, ele diz mesmo assim: Pai, glorifica o teu nome, né? Eu consumei na terra o que tu me deste para fazer. Eu consumei? Ele não tinha ido para o jardim de Getsemane, ele não tinha morrido ainda na cruz. Como é que ele diz que eu consumei? Por quê? Porque para Deus, aquilo que ele planeou vai acontecer. Não tem como não acontecer. Veja o versículo 8 e 9. Isaías 8 e 9. Isaías 53, 8 e 9. Estou mostrando para os irmãos que aquilo que Deus pré-ordenou atrás, mistério, mas a gente vê esse mistério nas Sagradas Escrituras. Teria outros versículos, eu estou dando assim alguns para os irmãos. Versículo 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, morreu entre dois ladrões, mas com o rico, José da Arimateia, esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha aí que maravilhoso, você lê uma coisa dessa, olha, é mesmo, isso aqui é Jesus. Mas uma pessoa que não aceita Jesus como Messias, Isaías 53, não é Jesus. Não está falando sobre Jesus, está falando sobre o povo de Israel, está falando sobre Jacó, né, um servo sofredor, mas não é o Messias. Porque é um mistério. E esse mistério, Deus revela, irmãos, tão somente para quem Ele quer. Por isso que no texto, se você vai ler o texto que nós temos aí de 1 Coríntios capítulo 2, você lendo, né, veja o que diz. Versículo 7, 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 8. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o versículo 10. Mas Deus, não você, não eu. Note bem, ele está falando de um mistério. De um mistério. Esse mistério está na mente de Deus. Você não tem como chegar nesse mistério.
Se Deus, irmãos, não baixa aqui na terra e se revela, você nunca saberia a respeito desse Deus. Está aí os seres humanos procurando Marte, vida não sei aonde, vida não sei o que, tentando encontrar. Por quê? Porque esse pessoal que está lá fora não se comunica com a gente. Tem uma tecnologia tão avançada, mas que não se comunica com a gente. A gente tem que ficar fazendo foguete para ir lá para ver se tem alguém por lá. Esse não. Deus chegou e se comunicou com a gente e se revelou. Se ele não fizesse isso, irmãos, não tinha instrumento e máquina que poderia conhecer esse espiritual. Então, por isso ele diz aqui no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Era como se Paulo estivesse dizendo, meus irmãos, olha, vocês estão, irmãos, vocês estão aqui atrás de sabedoria e tudo, mas entenda, presta atenção, a sabedoria da qual eu estou falando é uma sabedoria do alto. Eu não vou conseguir, irmãos, através da sabedoria, de eloquência, de palavra, fazer com que você conheça esse mistério. Esse mistério é com Deus, Ele que vai revelar. Agora, se você acha que por causa de eloquência, por causa de palavras de efeito, alguém vai chegar a conhecer, não vai conhecer, porque isto é um mistério. E é Deus que vai revelar. Ele vai revelar isso através da sabedoria dele. E isso Ele faz para quem Ele quer. Então, irmãos, o Paulo está dizendo, ei, vocês aí estão na briga, né? Eu gosto do fulano de tal, eu gosto do fulano de tal, o fulano de tal é eloquente, aquele ali é eloquente, mas entenda, a sabedoria de Deus não tem como uma pessoa compreender com a sua própria sabedoria. Aí, versículo 12... Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Note bem a palavra recebido. Não foi você que conseguiu, não foi você que obteve, não foi você que foi atrás e não, foi recebido. Bem, se foi recebido, alguém te deu. E quem foi que te deu? Quem foi que te deu? Foi Deus. Aí a minha pergunta, nós vamos continuar no outro dia esse estudo. A pergunta é, se é Deus que dá, por que Ele não dá para todo mundo? Não é Deus que revela? Então por que Ele não revela para todo mundo? Olha esse versículo, irmãos, que nós temos aqui, que fala um pouco a respeito, a respeito disso, né? Olha o que ele diz aqui, o João capítulo 14, o versículo 16 e 17. É claro, ele está falando do Espírito que ele deu, desvendou o seu mistério. E aqui ele diz, Jesus Cristo disse algo bem interessante. João 14, 16 a 17. Jesus ora assim, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, ele está falando com os seus discípulos, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora preste atenção no que ele vai dizer aqui. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo pode receber? Não. Mas espera aí, tu não é mundo? Você não é mundo? Eu não sou mundo? Deus amou ao mundo. Ora, se Deus amou ao mundo, então que negócio é esse que o mundo não pode receber o Espírito? Aí você fica vendo, epa, tem alguma coisa aqui que está errado. A Bíblia, irmãos, não se contradiz. O problema é que nós fazemos mais interpretações. Deus amou ao mundo. Ele amou ao mundo? Muito amou ao mundo. Mas o Espírito, o mundo não pode receber. Calma aí, mas se o mundo não pode receber, como que a pessoa vai ser regenerada? Como que a pessoa vai acreditar em Jesus? Aqui ele faz a diferença, irmãos, entre o mundo dos não eleitos e os discípulos dele, os eleitos. Quem é que vai receber? Deus não revelou. Revelou a quem? Aos seus eleitos. Mas o mundo não pode receber. Quem é esse mundo? Os não eleitos. Eu não vou dizer os incrédulos. Por quê? Porque teve um tempo que eu era um incrédulo.
Mas eu era um eleito. E chegou o meu dia em que Deus revelou, Deus me revelou. Eu não tenho como, com a minha sabedoria, saber a respeito disso, a não ser que Deus me revele. E chegou um dia que Ele me revelou esse mistério. Então aí eu passo a ser espiritual. Ah, é? Então por que Ele não revela isso para todo mundo? Ele não pega, tá, vou revelar para você, para você, para você, para você. Não. Ele diz que Ele revela para quem Ele quiser. Não é de quem quer, não é de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia para quem Ele quer. E por isso, irmãos, o Paulo falando disso, ele diz, irmãos, vocês aí estão eu gosto do fulano de tal. Como se pelo fulano de tal viesse a revelação. É Deus que revela. Eu já contei aqui para os irmãos, o Spurgeon, que foi num culto em que o sapateiro, uma pessoa simples, foi pregar, não passou 15 minutos. O esposo até disse, rapaz, 15 minutos e tal, falou lá, mas o Espírito Santo entrou no coração de Spurgeon, regenerou, aquele homem começou a chorar com uma mensagem de 15 minutos. Porque o que regenera, irmãos, é Deus, é o Espírito Santo, não é palavras de efeito, não é linguagem de sabedoria, não é eloquência. É esse poder que Deus faz. O que Ele quer? E com isso, eu quero animar os irmãos. Porque às vezes você diz assim, eu não consigo evangelizar as pessoas, eu não tenho muito conhecimento, eu não sei de muita coisa, eu não fui em um seminário. Irmãos, Jesus Cristo fez o gadareno missionário em um dia. Senhor, deixa eu te seguir. Ele disse, volta para a tua casa, vai lá com os teus parentes e fala o que Deus fez na tua vida. O que é para nós fazermos, irmãos? Abra sua boca e evangelize. Não fica dizendo, eu não tenho um seminário, eu não sei como. Fala e não te cale. Diga, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, morreu na cruz. Ele diz, quem crê nele será salvo. Arrependa-se do seu pecado, entregue sua vida a Jesus. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua vida também. E vamos pregar. E quem Deus quiser, irmãos, Ele vai abrir o entendimento, como abriu o entendimento de Lídia. Esse trabalho de salvação é com Deus, não é com você. O seu trabalho é falar, é pregar, é anunciar. E Deus vai fazer essa obra em quem Ele quiser. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através dessa palavra. Faça com que possamos entender, Senhor, que este mistério pertence a Ti e o Senhor revela a quem o Senhor quiser. Nós Te agradecemos porque o Senhor revelou a nós. Obrigado porque nós temos a Cristo como nosso Salvador, Ele que é esse mistério de Deus. Obrigado, Senhor, porque não foi nada da nossa sabedoria que conseguimos compreender isto. Foi o Senhor que revelou, que nos deu o Teu Santo Espírito, que nos regenerou e que nos capacitou para que entendêssemos o espiritual. A Ti, Senhor, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.